Olá, sou o pastor Cid Isaías, que bom é ter você aqui comigo mais uma vez. Gostaria de meditar com vocês sobre o capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios. Nós vamos ler especialmente o verso de número 9. Vamos lá. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Queridos, o contexto antecedente nos dá conta de que as igrejas da Macedônia, que não eram igrejas ricas, não exuberavam em recursos, resolveram socorrer financeiramente a comunidade cristã da Judéia. Esta, por sua vez, passava por terríveis problemas. O país estava assolado e despotizado pelos Césares, e também há tanto tempo, sobre tremendas revoltas, a Judéia acabava de passar por uma convulsão messiânica. Há mais ou menos 200 anos, vinham aparecendo falsos messias e pessoas que provocavam turbulências na nação. Também graçava, queridos, uma espantosa crise econômica. E aquela comunidade cristã pobre da Macedônia, sensibilizada com a situação dos cristãos lá da Judéia, resolveu então mandar-lhes uma oferta. E o apóstolo Paulo, reportando-se aquela situação, diz que eles, apesar da sua pobreza, receberam de Deus a graça de se tornarem mais pobres, porém, enriquecendo alguns. Paulo então evoca, queridos, o testemunho de um acontecimento bastante conhecido da comunidade de Corinto. Paulo queria explicar aos coríntios que o evangelho que eles receberam era muito nítido e vívido. E ele também mostrava, ou queria mostrar aos destinatários da sua carta, como as coisas do reino de Deus se processam. Ou seja, como é que alguém que tem recursos, queridos, torna-se pobre para enriquecer a outros. É como se ele tivesse dito: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem. Ele era rico, mas se fez pobre por amor de vocês, para que pela sua pobreza vocês tornassem ricos. Queridos, a Bíblia também ensina em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Também Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E continua nos versos seguintes dizendo que pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. E ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. João também diz, querido, no primeiro capítulo do seu evangelho, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E no mesmo livro de João, capítulo 17, verso 24, Jesus, falando aos seus discípulos, lhes diz que gostaria que eles fossem um dia para junto dele mesmo, a fim de que vissem a sua glória, a glória que ele teve junto ao Pai antes que houvesse o mundo. Amados, Jesus é o dono de todo esse universo, de toda essa infinitude, queridos, de todos os recônditos universais. Nada pode fugir ao seu poder criador e criativo. O próprio vazio, para entendermos pré-existência da matéria, já existia em Deus mesmo. O cientista, para entendermos dos nossos dias, nos garante que nós vivemos em uma galáxia, quer dizer, a Via Láctea, onde há 400 bilhões de estrelas. Imagine, o Sol
é uma estrela de quinta grandeza em torno da qual gira o nosso sistema solar. E para que vocês tenham ligeira ideia do que significa tais dimensões, imagine ainda o seguinte: a luz, que é o elemento de maior velocidade que nós conhecemos, dá 7 voltas na Terra em 1 segundo e gasta por aí uns 8 minutos para vir do Sol até aqui. Para atravessar a Via Láctea, a luz precisa de 100 mil anos e de 2,4 milhões de anos para vir da Via Láctea até Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da nossa. Queridos, a declaração dos cientistas é de que há outras 100 bilhões de galáxias. E a Bíblia diz que Jesus criou tudo isso, sendo rico, adorado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins, por toda a criatura vivente que o adorava, reverenciava e se prostrava diante dele. Jesus, o Criador da complexidade universal, Criador da mente humana, capaz de codificar raciocínio, de engendrar planos, de formular projetos, de guardar, acumular e absorver informações, sim, rico, dono de tudo, se fez pobre por amor de vós. Trocou o céu, a glória, o esplendor universal, a adoração angelical, todo o conforto celestial, se é que podemos usar, né, esse antropomorfismo, pela palha, pelo feno, lá da Palestina, queridos. Nasceu em Belém, de uma mãe pobre, e foi sustentado pelo salário mínimo de um carpinteiro. Viveu numa casa pobre, de uma cidade mais pobre ainda. E há de se entender, queridos, que no seu ministério nunca apresentou riqueza. E quando precisava atravessar o mar da Galileia, usava sempre um barco emprestado. A Bíblia nos dá conta de que ele tinha uma única roupa, uma única túnica. Era servido ainda pelas mulheres que da Galileia o acompanhavam. E chegou a dizer claramente, amados, a um homem que desejava segui-lo, o seguinte: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a cabeça. Lucas capítulo 9, versículo 58. Os evangelistas nos informa que por muitas vezes ele dormiu ao relento, amados. Levantou-se de madrugada vindo do Monte das Oliveiras. Quer saber? Até mesmo quando entrou triunfante em Jerusalém, veio montado no jumentinho emprestado. O túmulo foi emprestado de José de Arimateia. Nem mesmo isso lhe pertencia, querido. Mas a cruz na qual ele morreu, já dizia o poeta, aquela era minha. Querido, sendo rico, se fez pobre por amor de mim e de você. E Paulo dá um nome a essa atitude. Ele usa um termo que significa toda essa atitude. Ele diz que essa atitude de Jesus, o Rei do Universo, que deixando os páramos celestiais, se fez pobre para vir ter conosco, encarnando-se em humilhação, isto ele chama de graça. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. Esse é o espírito da graça, queridos. Graça, meus amados, tem muitos sentidos, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre 2 deles. Em primeiro lugar, graça significa atribuir justiça a quem não tinha justiça. Eu estava completamente destituído da glória de Deus. Não podia de forma nenhuma ir para o céu. Não podia reivindicar salvação. Não podia pensar em relacionamentos com Deus. Não podia pensar em bem-estar espiritual. Eu, injusto, pecador, vivendo de transgressão em transgressão, em imundície mental, destituído completamente da glória de Deus. Queridos, mas Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, veio a este mundo, suou o meu suor, chorou as minhas lágrimas, andou no meu caminho, absorveu as minhas dores, foi à cruz, morreu por mim. Sendo justo, morreu pelo injusto, amados. Sendo puro, morreu pelo impuro. Assumiu o meu pecado, minha dívida, minha condenação, minha transgressão, minha dor.
toda a minha calamidade e depois declarou-me anistiado, declarou-me inocente, sem culpa, deu-me a possibilidade de reivindicar a salvação. Então somente eu creio nele, na sua cruz, no seu sacrifício, na sua morte redentora, no poder purificador do seu sangue, queridos. Isso é graça. Em segundo lugar, observe que Paulo diz no texto bíblico que a graça de Jesus enriquece, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Queridos, a graça enriquece. E há pessoas que estão me assistindo aqui, agora, hoje, precisando ser enriquecidas para o céu. Sabe o que eu tenho descoberto em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4? Que Deus tem um plano maravilhoso, num certo sentido até absurdo, humanamente falando, mas é um plano santo de Deus, queridos. Lá está dito que pelas suas ricas e muito preciosas promessas, Deus quer fazer-nos coparticipantes da sua natureza. Ou seja, Deus quer compartilhar comigo sua própria natureza divina na eternidade. Ele quer que eu o absorva. Ele quer fazer uma espécie de transubstanciação da natureza divina dele para a minha natureza. E em toda a eternidade eu vou estar absorvendo mais de Deus. Ah, meus queridos, como a graça de Jesus enriquece. O apóstolo João diz na primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, que nós ainda não somos aquilo que seremos, mas que um dia seremos semelhantes a Jesus porque o veremos como ele é e receberemos toda a glorificação que a ressurreição de Jesus encerra e encarna. Tudo isso por causa da graça de Jesus. Tudo isso está à sua disposição, meu querido e meu amado. Que Deus os abençoe e que esta graça te alcance e te transforme. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus. Amém.